Então, dando continuidade aos ensinamentos do Cristo, né? Queremos agradecer a presença de todos que aqui vieram, agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque vamos falar hoje aqui sobre os seus ensinamentos, vamos refletir sobre mais um dos ensinamentos de Jesus e agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por estar sempre nos enchendo de bênçãos e que possamos aproveitar dessas bênçãos no dia de hoje e em todos os momentos da nossa vida. Então, o tema que nós trouxemos hoje para refletir é amar ao próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Kardec, ele refletiu, né, estudou este tema, que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 34 a 40. Se a gente tiver a oportunidade, né, quando estivermos lendo o Evangelho, é no capítulo 22. E o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós costumamos trazer aqui o texto evangélico para, a partir daí, desenvolvermos os nossos estudos. Tá? A gente costuma dizer que não estamos aqui fazendo palestra, simplesmente fazendo uma preleção do Evangelho, trazendo aqui para discussão, para nossa reflexão, os ensinamentos de Jesus e trabalhado por Kardec, né? Então o texto trata o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, aqui o tapar a boca, né, no sentido de não ter argumento, né? Então os saduceus não tinham argumento para discussão com Jesus, né? Reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Então nós observamos aqui, toda a lei. Quando ele fala da lei, tá? Ele está tratando dos 5, né, do Pentateuco, aqueles 5 livros de Moisés. Então, na época, porque Jesus aqui estava falando para os hebreus, né? Os fariseus, esses saduceus, eram hebreus. Então Jesus estava ali, né? O contexto dessa passagem aqui era discussão, né, entre aquele povo ali de Israel, de Jerusalém, né? Então, só para lembrar, os 5 livros que o judaísmo estuda é o livro Êxodo, Levítico, né? O primeiro é o Gênesis, né? Depois o livro do Números e Deuteronômio. São os 5 livros que eram estudados pelos judeus na época, tá? Então aqueles que desenvolviam, que se especializavam no estudo desses livros, então é chamado de mestre, de doutor da lei, tá? E só para frisar mais, né? Então eles também, além de eles eram inimigos de Jesus, porque Jesus incomodava, né? Mas mesmo assim tinha aqueles que o consideravam como mestre, né? No caso desse aqui: mestre, qual o maior e o primeiro mandamento? Então Jesus lembra
porque esses ensinamentos, Mateus anotou nesse versículo, mas ele está se referindo ao livro de Levítico, lá no capítulo 19, tá? que trata dos mandamentos, das ordenações, do discurso que Deus, né, conforme consta na Bíblia, que Deus passou para Moisés na época, né? E que temos lá as tábuas da lei, que estava escrito, e que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos. Mas teve muitos outros que vamos encontrar no livro Levítico. Tá? E aqui os fariseus eram um grupo de judeus, então eles começaram a aparecer lá no século II a.C. ainda, né? Então era um grupo de judeus que estudava esses 5 livros, o Pentateuco, a Torá, que muitos dos judeus nomeia como a Torá, tá? Então são livros que fazem parte da Bíblia. Saduceus também era uma seita, tá? Criada também, aqui começou a aparecer no século II a.C. E doutor da lei, como nós já dissemos, são aqueles especialistas nos estudos desses livros, dos estudos da Bíblia, né? Porque a Bíblia é composta por inúmeros livros, né? Por mais de 60 livros, mas esses 5 que são estudados por Moisés e os cristãos, né? A gente fala cristão, mas é judaico-cristão, porque todos os cristãos, o católico, o evangélico, ele adota a Bíblia inteira para o estudo dos dogmas da sua fé, né? Então o primeiro livro lá, a gente está contextualizando para poder seguir, tá? O primeiro livro, ele narra, que é a Gênesis, ele narra a história, né, da criação do mundo, até a chegada dos hebreus, né, no Egito, onde eles se transformaram em escravos lá no Egito. Aí depois o livro de Êxodo narra aquela caminhada, a saída, né, a fuga, Êxodo, né, que é saída, então narra a fuga dos hebreus do Egito, né, que tem aquela passagem do Mar Vermelho, que todos nós já conhecemos, ou vimos bastante filme, tá? Até a entrada, né, de Canaã. Esse é o outro livro que nós falamos, de Levítico, que narra ali, né, que ele é endereçado aos sacerdotes, né, primeiramente aos sacerdotes. Então, a maioria dos ensinamentos constantes ali no livro de Levítico são aquelas ordenações que Deus transmitiu para Moisés, para que Moisés passasse para aquele povo que estava sob a sua responsabilidade ali naquela caminhada, né, naquela fuga, na saída, para chegar até Israel, tá? O livro de Números também conta a história dos censos dos israelitas, e o livro de Deuteronômio, que seria ali, significa uma segunda lei, né, uma repetição da lei, quer dizer, para frisar mesmo o estudo dessa lei, é que Moisés, então, que na chegada daquela viagem que durou 40 anos, né, ele chega ali em Canaã, como a gente vê, Moisés não chega a entrar, que ele desencarna antes de chegar em Canaã, e assim ele transmite as últimas palavras ali e deixa o povo judeu na responsabilidade de Josué, né? E aí, tem uma outra passagem, né, do texto evangélico, lembrando que aqui nós estamos falando, tá? Amar o próximo como a si mesmo, tá? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Profetas também são livros constantes na Bíblia, tá? Então todos esses livros, né, quem conhece a Bíblia sabe que é um livro grosso. Então toda a lei se resume nisso aqui, ó: fazei aos homens o que queirais que os homens vos façam. Só isso. Toda a lei está resumida nessas palavras aqui. Toda a lei e os profetas.
está resumido aqui. Tá? E aí tem mais, né? Tratai todos os homens como queireis que eles vos tratassem. Tá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então aqui nós vamos falar do mandamento maior, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então o Kardec começa falando que é amar o próximo como a si mesmo, tá? Amar o próximo como a si mesmo, não podemos esquecer de si, de nós. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. O lema caridade, né? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, se nós tratarmos o nosso próximo, né? Fazer para todo, que aqui nós vamos discutir depois quem que é o nosso próximo, né? Porque às vezes a gente não entende quem que é o nosso próximo. Então nós vamos estar exercendo a caridade. E a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, né? Porque a gente nós não entendemos direito o que é caridade também. Muitas vezes achamos que é dar esmola para o pobre. É também, mas não é só isso, tá? Então é benevolência para com todos, benevolência, é ser bom para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Quando a gente vê alguém cometendo alguma maldade, alguma coisa ruim, alguma gafe, ou nos atrapalhando no trânsito, ou nos atrapalhando em qualquer lugar, como que nós julgamos essa pessoa? Nós tratamos com indulgência, né? E perdão das ofensas. O perdão das ofensas também faz parte da caridade. Então a caridade resume tudo isso. Então fora da caridade não há salvação, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. A caridade resume todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Esse é o guia mais seguro que devemos tomar por padrão para fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então esse é o guia, a caridade. Se lembrarmos, fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Às vezes nós não entendemos o que é salvação também, né? Porque às vezes a gente pensa que é nos livrar do perigo, nos livrar do mal, né? Livrar da maldade. Não. Salvação é nos salvar da nossa ignorância, buscando conhecimento, buscando a aplicação do Evangelho de Jesus, dos estudos que fazemos. Se o Evangelho de Jesus, todo ele trata do amor, então se formos aplicar o Evangelho, então nós vamos estar aplicando o amor com o nosso semelhante. Tá? Aí, amar a Deus. O que significa amar a Deus, né? O que nós entendemos por amar a Deus? Será que é alguma forma de adoração, nos sentar, ficar no sentido de genuflexão ali, de alguma forma assim, louvando a Deus? Será que é isso? Amar a Deus? Né? Muita gente entende desta forma. Se isola em algum lugar, num convento, e fica ali o dia todo fazendo orações. Isso não é amar a Deus, tá? Amar a Deus é amar. Se nós não entendemos ainda o que é amar a Deus, vamos começar a amar aquilo que é criação dele, aquilo que é obra dele, né? Vamos começar por aquilo que é obra dele. O que é a obra de Deus? É só olharmos à nossa volta. Tudo aquilo que não é obra do homem, o que não é obra do homem, né? De quem que é? Começamos então para amar o nosso planeta. Está em muita discussão no mundo inteiro hoje, né? Amar o nosso planeta, cuidar do nosso planeta. Nós nos preocupamos em cuidar do nosso planeta, porque o nosso planeta é a nossa moradia,
é transitória, mas é nossa moradia hoje. Nós não cuidamos da nossa casa, não conservamos a nossa casa limpinha. Então, cuidando do nosso planeta, estamos amando a Deus, porque o planeta pertence a Deus, né? E o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Então, a termos atitudes de cuidado com o nosso planeta, estamos amando a Deus, será? Fica aí para refletirmos. Por amá-lo, começamos a mudar a nossa relação com as coisas que nos cercam. Então, qual que é o relacionamento que nós temos com tudo aquilo que está nos cercando? Tá? Vamos focalizar aqui, no tema da nossa palestra, né? Nosso próximo. Tá? Quando respeitamos a fauna, a flora, estamos respeitando o planeta também. Então, o amor a Deus se mostra muito mais efetivo ao amarmos as obras da sua criação do que amá-lo em palavras, do que não se reflete em atitudes. Então, se não tivermos atitudes, ficarmos só com palavras, Deus não espera isso de nós. Deus espera as nossas ações, nossas atitudes. E ao respeitarmos o planeta, estamos dando provas inequívocas de amor ao Criador, que é Deus, nosso Pai. Então vamos refletir nessas questões, nesses ensinamentos. E o nosso próximo? Depois nós vamos falar de nós, tá? Quem é o nosso próximo? O que é amar ao próximo? Nós vamos encontrar lá numa das epístolas de João, o evangelista, né, um dos apóstolos de Jesus, lá no capítulo 4, versículo 20 e 21, que ele diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Está desse jeito, está escrito lá. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ele está fazendo esse questionamento. Se eu amo a Deus que eu não vi, o meu irmão está aqui do meu lado. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se nós amamos a Deus, devemos amar o nosso irmão. E depois, a nós mesmos, como a proposta do tema. Mas aí fica aquela dúvida, né? Quem é o nosso próximo? Então hoje a gente acha, né? Quem é o meu próximo? É minha esposa, o esposo, meu filho, minha filha, meu neto, meu irmão de biológico, né? Estão todos aqui hoje. E só falta um ainda que não mora aqui. E como fica, né, se eu não amo meu irmão? E quem é ele? Quem é o meu próximo? Aí eis aquela interrogação, né, que ainda permanece desde muitos séculos, né, 20 séculos, desde quando Jesus esteve aqui, né? Porque Jesus veio lembrar também o que estava lá em Moisés, né? Então vamos contar aí 3.400 anos que tem esta proposta para nós aqui, e ainda nós não sabemos ainda quem é o nosso próximo. Aí lá na parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar uma explicação clara, né, de quem é o nosso próximo. Então, por falta desse entendimento, por vezes deixamos de atender um e outro, crendo não ser da nossa responsabilidade, né? Se eu vou passando por a rua, tem alguém necessitado, isso cuida a prefeitura que tem que cuidar disso, né? Será que nós pensamos dessa forma? Ele é forte, ele pode trabalhar, né? Às vezes a gente fala isso aí. Mas quando Jesus
falou em servir, ele não falou para quem servir, né? Ele mandou servir. Servir ao necessitado. Então é aquele que está necessitado. E quem somos nós para julgar se ele é necessitado ou não? Então a parábola do bom samaritano, né? O próximo é o que necessita dos nossos serviços. Quem que necessita dos nossos serviços? Vamos lembrar de Jesus. Ele diz o seguinte, que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Ele só veio para servir. Então ele tratava desde o mendigo até o sacerdote lá do templo, com o mesmo nível de atendimento, com a mesma calma, com o mesmo amor. Quem é que precisa da nossa palavra amiga? Precisa de um conselho, de uma oração, do nosso perdão, né? Dos nossos cuidados, da nossa misericórdia, aqui, ó, tratando do perdão também, porque se ele precisa do nosso perdão, nós também, um momento ou outro, nós vamos precisar também, porque nós todos somos imperfeitos e precisamos do perdão e da nossa proteção. Quem tem verdadeiramente amor auxilia o seu próximo com tudo o que lhe for possível ajudar. Tudo. O próximo é sempre aquele que tem a necessidade mais premente no momento. Pode estar perto, pode estar longe. Ele pode estar à proximidade aqui, que se trata de coração. Está próximo ao nosso coração. Aí, quem é o nosso próximo? Na parábola do bom samaritano, nós vamos estudar. Todos nós já conhecemos, mas não custa nada repetir novamente aqui, né? Muitos já sabem de cor essa parábola do bom samaritano. Então, parábola era uma história que Jesus contava, era a metodologia de ensino de Jesus. Ele ensinava por parábola, tá? Então ele pegava as historinhas, as atividades, né, dali como contexto, e contava uma história. Então aqui começa assim, ó, e eis que certo mestre da lei, olha, aqui está falando do mestre da lei, ele estudava a lei, ele era estudioso dessa lei. Qual que era a lei que nós falamos? Era aqueles 5 livros, tá? É o Velho Testamento, é a Bíblia antes do Evangelho de Jesus, tá? Que era considerado a lei. Levantou-se para testá-lo, porque Jesus, quando pregava, ele pregava para todo mundo. Então esses mestres da lei, os saduceus, os fariseus, ficavam sempre observando, né? Então, de repente, quando eles às vezes não concordavam com o ensinamento de Jesus, eles chegavam e faziam uma pergunta difícil para Jesus. E aí lembra que nós falamos lá que aí Jesus tampou a boca do saduceu, ou seja, deixou ele sem argumentação, né? Poderia ter sido essa aqui, né? Que deixou o mestre da lei sem argumento, tá? Porque ele perguntou, né, depois de fazer o que eu herdarei a vida eterna? O que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, né, respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como que você lê lá? Porque você é mestre da lei. Tá? Você é um doutor, você é estudioso da lei, né? Se você perguntar hoje para um mestre em qualquer atividade, ele vai saber te responder tudo relacionado àquela área, né? E aí, em resposta, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está se referindo àquele primeiro texto do Evangelho que nós falamos aqui no início da nossa preleção. Aí Jesus também, né, respondeu de forma justa, falou para ele: faze isso então, e viverás. Haja da mesma forma. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Aí ele, não contente, né, querendo justificar, perguntou: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Ele tinha tanto conhecimento da lei, mas não sabia distinguir quem era o próximo dele. Era um mestre da lei, mas não sabia. Aí, prosseguindo, disse-lhe Jesus. Aí ele começou a contar a história, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó são cidades perto ali, né? E caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Assaltante, roubou, bateu e tirou até as vestes e deixou ele lá jogado no caminho. E por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Aqui ele está falando, o sacerdote é um religioso. De forma semelhante também um levita, outro religioso, tá, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo passou de largo, né? Passou do outro lado também e nem se preocupou. E o terceiro, que era o samaritano, lembrando aqui que samaritano era considerado pelos judeus ali da época como pessoas, como estrangeiros de má vida. Eles eram desprezados, né? Eram pessoas de má vida, pessoas ruins. Então Jesus, né, aproveita aquele momento ali para colocar esses personagens aqui na sua história. Então, que vinha esse samaritano em viagem, aí veio, né, até ele, e ao vê-lo compadeceu-se. Em outras traduções do Evangelho, foi tomado de compaixão. Tomado de compaixão. Compaixão é um sentimento piedoso, né, de simpatia para com a tragédia pessoal. Está lá no dicionário. De outras pessoas, acompanhada do desejo de minorá-la. Então, aquele sentimento piedoso com o desejo de ajudar. Então ele foi tomado de compaixão e aproximou-se, atou os seus ferimentos, derramando óleo de oliva e vinho, né, era o remédio da época. Após colocá-lo sobre o seu próprio cavalo, né, seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando ainda 2 denários, ele pegou mais dinheiro, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, eu pagarei. Olha, teve o cuidado de socorrer e ainda deixou recomendações para dar continuidade ao tratamento. Tá, e lembrando aqui, né, tem muita gente que vai passear lá em Jerusalém, por ali, aí vai e faz o lugar, né, a viagem turística, vai para Jericó e fala: será que foi aqui que... Tá, lembrando que é uma história, tá? São parábolas que Jesus ele põe os personagens e conta uma história relacionada aos costumes da época ali, tá? Aí ele faz a pergunta então para o mestre da lei lá: qual destes 3 homens te parece ter se tornado o próximo daquele, né, que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual foi o próximo dele? Quem ajudou? Aí ele disse: eu não tenho, ele ficou sem argumento aí, né? Tapou a boca dele, né? Ficou sem argumento. O que praticou misericórdia com ele, porque se ele falasse que foi o outro, não ia dar certo o final da história. Aí Jesus disse: vai, faze tu mesmo. Haja da mesma forma. Quando você vê alguém numa situação difícil, ajude. Esse é o teu próximo. Embora não conheça.
Que na história aqui Jesus não deu nome, não deu nem para ninguém, né? Um homem foi assaltado e um outro samaritano, também sem nome, né? Que ajudou. O levita, o sacerdote, nenhum tinha nome. Então o próximo, em cada minuto, é aquele coração, ó. Não estamos falando de parte física, né? Nós estamos falando de coração, que se acha mais próximo do nosso, aquele mais necessitado, é aquele de forma que eu fique tomado por compaixão, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, no nosso caminho. No lar, é a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os parentes, os hóspedes e tantos outros sobre nossa responsabilidade no nosso lar. No trabalho comum, é o chefe, o subordinado, o cooperador, o companheiro. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de, no nosso trabalho, quando está adentrando um funcionário novo ou um chefe novo, né, que vai nos comandar, ou se somos o comandante que vai entrar um funcionário novo, ou se somos colega de trabalho, quantas vezes nós procuramos ajudá-lo quando ele entra, que às vezes ele entra desinibido, né, ali, tímido, né, sem saber até como é o funcionamento da empresa. Nós somos daqueles que vamos ajudar ou somos daqueles que vai aplicar trote nele, né? Quantas vezes eu presenciei? Ele é novato mesmo, na faculdade, né? O coitado está lá, saiu da escola pública, saiu do colegial, aí está entrando numa escola totalmente diferente, que a faculdade, né? A graduação é totalmente diferente. A primeira coisa que os veteranos fazem é o trote, né? E olha que tem trotes violentos ali. Nós somos desses aí? Ou somos aqueles que vai lá receber o novato ali, mostrar para ele os departamentos, mostrar para ele as acomodações? O que nós fazemos? Na via pública, nosso próximo é o irmão, o amigo anônimo, que nos partilha a mesma estrada e o mesmo clima no nosso dia a dia. E na esfera social, quem são? As crianças, o doente, o desesperado, o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. São todos aqueles necessitados, que necessitam do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso serviço. Então, em toda parte, nós não podemos alegar que não dá para, que nós não temos próximo, não tem como alegar que não temos próximo. Em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Entender. Aqui o entender está no sentido de sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. No trânsito, você está indo por uma via, tem lá um carro que está indo devagar, o que você faz? Você buzina, né? Ou você imagina que ele pode estar ali com um bolo, né? Levando um bolo de aniversário ali que não pode cair. Você tem esse pensamento? Ou você fala, esse pangaré, né? O apelido de lerdo é pangaré, né? Qual é a nossa atitude diante desta situação? E agora o amor a si mesmo. Muitos de nós também não entendemos, né? O que é amor a si. De que forma nós temos que nos amar? Qual é a forma de nos amarmos? Amar a si mesmo. Muitas vezes nós, né, nessa proposta aí de Jesus, nós não podemos confundir com o egoísmo. Porque às vezes nós confundimos com o egoísmo, né? Eu me amo, os outros deixa para lá. Né?
Amar a si mesmo significa direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Nós temos que procurar a nossa felicidade. Nós fomos criados por Deus para ser felizes, e Deus quer isso de nós. Deus não quer que sejamos tristes. Deus quer a nossa felicidade. E Ele nos ensina, né? Como buscar a felicidade. Às vezes nós buscamos a felicidade em outros lugares. Mas Ele está sempre nos chamando. Olha, a felicidade você vai encontrar no bem que você está fazendo para o seu próximo. Você não vai encontrar no carro novo, na casa nova, porque o carro vai ficar velho, a casa vai ficar velha, você vai enjoar dela e você já vai estar buscando outras felicidades. Então, o dia que nós aprendermos, tá, que fazendo o bem nós vamos encontrar a felicidade, está difícil, né? Lembrando que eu estou fazendo essa palestra aqui para mim mesmo, meu ouvido está mais perto aqui da caixa, tá? E o dia que nós entendermos isso, quer dizer, tem que entrar dentro de nós isso aí. Palavras nós temos aí, texto nós temos bastante, temos o evangelho inteirinho. Nós já lemos, relemos, mas não entrou ainda dentro de nós. Tem até uma palestra do Luiz Carlos, que ele fala que a depressão ela se cura com o bem, com a caridade, com o bem que nós fazemos ao próximo. Porque quando estamos fazendo o bem, os nossos neurotransmissores começam a funcionar e ele substitui aquele remédio lá, tal de, tem Prozac, né? Um remédio para depressão. Tá aqui que o remédio para depressão faz. Ele ativa os nossos neurotransmissores ali, tá? Estou falando como leigo aqui, tá? Se tiver algum psiquiatra aqui, pode me corrigir. Tá? Isso eu estou falando que eu ouvi na palestra dele. Então, ele tem o mesmo efeito, o fazer o bem ao próximo tem o mesmo efeito do remédio, que pode nos tirar da depressão. Tá? Aí tem alguém que fala assim, ele não sabe o que está falando. Eu não sei o que estou falando porque eu nunca passei por esse problema, né? Mas tem a depressão, tem cura. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Tá, voltando lá nesse tema que nós comentamos aqui agora, uma vizinha nossa, ela mora sozinha, a mãe dela desencarnou e ela ficou sozinha também. Ela era solteira, o marido, solteira não, viúva, né? E ficava lá, não tinha o que fazer. E tal, e todo dia conversando com a minha esposa, até que nós chegamos, falamos, vamos lá vou te levar num lugar que você vai gostar. Levou ela lá para o Mercatudo, que é da nossa casa. O Mercatudo é um bazar de Pichincha, onde as pessoas doam roupas usadas e a gente recupera essa roupa e vende lá por um preço módico. Aí levou ela para lá. Ela vai todo dia agora. E todo dia, pelo menos uma vez por semana, ela vai lá agradecer, né, por ter indicado esse local para ela trabalhar. Ela estava em depressão já. Se curou ali no trabalho. Tá? Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso da mágoa, ora, vamos lembrar bem o que é perdoar, tá? Muitas vezes falar, não, eu não perdoo, né? Ele vai ter que pagar. Pagar ele vai pagar, independentemente de você perdoar ou não. O perdão aqui, você não está isentando o ofensor da sua responsabilidade. Você está se protegendo, né, de te carregar essa mágoa, de carregar esse ódio, porque o ódio e a mágoa te traz doença física.
prejudica o seu organismo. Então, se você se livrar desse peso aí, dessa mágoa, desse ódio, você vai se curar. Quer dizer, você não vai ficar doente. Tá? Deixa o ofensor para lá, que ele que se vira lá com, com a justiça divina, né? Você se livra dele, você não entra, você sai da vibração energética ruim dele. Tá? É assim, é isso que significa o perdão. Então, quando eu escolho aprender buscando o aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me amando. Terminei fiz o colegial, tá bom, né? Fiz a graduação, tá bom, não vou fazer mais nada não. Aí fico lá. Aí o outro amigo meu que fez pós-graduação, ele está melhor do que eu. O outro fez mestrado, o outro fez doutorado. Ele está se aprimorando, ele se ama. Ele está amando a si. Tá? Quando me aceito como sou, tá? Às vezes eu não tenho condição, não tenho essa inteligência para chegar tanto, né, a nível intelectual, mas eu me aceito como sou. E vejo, né, que as minhas imperfeições são temporárias, porque um dia nós seremos todos, né, vai demorar um pouco, mas nós seremos todos evoluídos, intelectualmente e moralmente. Tá? Uma vez que me esforço para corrigir os meus erros, né, estou amando a mim mesmo. Estou sempre me esforçando, buscando me corrigir. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, olha lá a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. Então eu chego à noite, né? Tem a pergunta lá que o Allan Kardec faz aos espíritos, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Como que eu devo fazer isso? Aí o Espírito responde, né? Santo Agostinho, né? Que é o Espírito que a resposta é dada por Santo Agostinho. Ele fala assim, olha, um homem na antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? O homem é o Sócrates, né? 400 anos antes ainda de Jesus. Filósofo Sócrates, nós já ouvimos falar. E não foi essa frase também, não é a autoria dele, né? Ele viu escrito no pórtico de Delfos lá e gostou da frase, falou, vou usar na minha escola lá com os meus alunos. Conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec ainda, né, falou, não, eu compreendo tudo isso aí, mas nós temos dificuldade, né, de saber, né, como fazer isso, como me conhecer a mim mesmo. A resposta é grande, eu não vou falar aqui, né, está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Mas é mais ou menos, isso aqui é o resumo desta, né, quando me dedico diariamente ao exame da consciência, à meditação, ao autoconhecimento. Quer dizer, eu chego à noite, vou ver tudo que eu fiz, se eu fui bom para o meu próximo, se eu não maltratei, se eu não fiz maldade para com o meu próximo, se eu agi, Então, toda noite, eu deitar, botar a cabeça no travesseiro e fazer esses questionamentos comigo mesmo. A gente costuma fazer com os outros, né? E consigo mesmo a gente não faz. Então, por isso, conhece-te a ti mesmo, é assim. Aí vem aquela questão, né? Você se ama agora? Depois de tudo isso, você se ama? Quanto é esse amor? Quanto mede esse amor, né? Nós temos como medir? Dá mais ou menos para medir. Você tem amado o próximo? E quanto é esse amor? Você tem amado o próximo
como a si mesmo, vamos lembrar disso aqui, ó. Tem que ser igualzinho aqui, ó, tá? Se você pôr o seu amor ali, o seu e do próximo, tem que estar igual. Porque se você se pender mais para o seu lado, você é egoísta. Se pender mais para o próximo, você não está ligando para você, você não está dando importância para você. Então o como ali, ó, amar o próximo, como, quer dizer, da mesma forma, no mesmo nível. A verdade é que há 2000 anos ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós já estivéssemos nessa situação de estarmos amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós já estaríamos bem adiante, né, bem evoluídos. Muitos de nós talvez nem estaríamos aqui na Terra mais, né? Estaríamos em mundos aí mais avançados, mais evoluídos como este. A lei de Deus estabelece deveres diante do Pai para com o próximo, sendo a base de toda a lei. Deveres para com o Pai e para com o nosso próximo. Essa é a base de toda a lei. Amar o próximo como a si mesmo relaciona o amor ao próximo como o amor que a pessoa tem dela mesma. Então vamos refletir diante de tudo isto. Vamos buscar, além desses questionamentos que devemos fazer para nós mesmos, se estamos amando a nós mesmos, se estamos amando o nosso próximo, se estamos amando a Deus, tá? E além disso, buscarmos nos melhorar, intelectualmente e moralmente. Esta é a proposta de Jesus para nós. Foi por isso que ele veio aqui, só para isso. Jesus não precisava, Jesus é um ser, é um Cristo, né? O que significa Cristo é um ser evoluído. Quando a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos, sobre a responsabilidade de Jesus. Jesus acompanhou a evolução da Terra durante todo esse período, 4 bilhões e meio de anos, e ele já era um espírito puro. 4 bilhões e meio de anos ele já era um espírito puro. Tá? Agora, já pensou a gente sair daqui do nosso bem, lugar, né, gostoso, que é o nosso lar, nossa casa, e vamos para uma gruta insalubre e ficar ali por um monte de tempo ajudando aquelas pessoas lá? Jesus fez a mesma coisa. Jesus veio para esse planeta aqui, né, planeta de sofrimento, planeta rústico, só para quê? Para nos salvar da ignorância, para trazer a instrução, para trazer o amor, para refletirmos sobre o amor que temos que ter para o nosso semelhante, que só assim nós estaremos salvos da nossa ignorância. Muito obrigado a todos. Era isso então que eu precisava passar. Então vamos nos aperfeiçoar, vamos buscar o nosso, nos intelectuar e nos transformar moralmente. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe todos nós. Que assim seja.